Bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor, graça e paz para a sua vida, onde você estiver assistindo. Nós glorificamos a Deus por sua vida. Sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez por mais um encontro aqui dos nossos estudos bíblicos. E hoje estaremos tratando, no contexto adoração e devoção. Adoração e devoção. E o subtítulo vai ser, sobre crença e obediência, tá bom? Independente do que você esteja fazendo agora, já oro para que Deus continue os guardando, guiando, que Ele tem total controle sobre tudo. Amém? Vamos orar então. Pai amado, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos trouxe para refletirmos, compartilharmos sobre a sua palavra dentro do tópico adoração e devoção. Pai querido, abençoe os nossos irmãos que estão nos assistindo. Abençoa, Pai, quem vai entrar depois para assistir. Abençoa, Pai, os lares desses irmãos, das irmãs, os lares dos indivíduos que vão estar assistindo, para que o teu santo nome seja eternamente glorificado. Isso que eu peço, para que dentro das suas palavras eu diminua, para que o Senhor cresça. Isso que eu estou pedindo, e que o teu nome seja louvado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. Céu e terra encontraram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ruge no trono. Céu e terra alinhando. Bom, meus irmãos, assim que entoamos a Deus, assim que glorificamos o santo nome dele, vocês vão perceber dentro dessa adoração que acabamos de entoar para Ele, a única coisa que nós estamos pedindo é para que Ele venha
e tomar o teu lugar. É para que ele venha e seja tudo para nós. Para que o seu plano seja alinhado entre os céus e a terra. E aí, através disso, através dessa canção, para que seja uma realidade para vossas vidas, para que seja uma realidade para os nossos corações, gostaria que nós abríssemos agora a nossa Bíblia. Me acompanhe, por gentileza. Vamos estudar sobre a devoção e adoração a Deus. Dentro disso, estaremos falando sobre a crença e desobediência. Gostaria que você me acompanhasse, deixando aberto o Mateus capítulo 4, a partir do 18 até o 22. E a palavra de Deus vai dizer: E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançava uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: Segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. E indo dali, ele viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes. E ele os chamou. E eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Amém? Tá bom? Então, gostaria de falar com vocês através da palavra de Deus sobre a adoração e a devoção, enfatizando na palavra devoção. E em parênteses, eu quero que vocês grifarem esse título: crença e obediência, ok? Se quiserem colocar desobediência também, tudo bem, mas a gente vai enfatizar mais na questão de obediência, ok? Bom, esse versículo que acabamos de ler é um versículo já narrando, o capítulo 4, já narrando acerca de Jesus Cristo. Depois que ele foi tomado pelo Espírito de Deus, depois que ele foi tomado pelo Pai, depois daquilo que aconteceu, vocês lembram da história da monte, que ele subiu ao monte. Depois tudo isso, a Bíblia vai relatar nesses versículos que acabamos de ler que Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia. Ele viu 2 irmãos, chamados Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. Eu vou reforçar essa palavra para ler no contexto de NVT, porque a versão que acabei de ler foi no KJV. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse: Siga-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou, 22, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Amém? Amém? Eu leio para nossa edificação essas 2 versões. Eu posso até ler outras versões, mas conforme esse estudo for, a gente vai vendo outras versões, como esse capítulo foi realmente
expressado. Amém? Mas eu já quero começar que nessa jornada de Jesus Cristo, quando ele vai formar os seus primeiros discípulos, esses discípulos, eles tinham as profissões deles. Ele foi atrás dos homens, desses homens que de fato estavam fazendo algo, estavam trabalhando. Ele não encontrou esses homens enquanto eles estavam ociosos. Esses homens, como citaram aqui, eram pescadores de peixe. Eles comiam o pão de cada dia deles através disso. Antes do encontro com Cristo, eles sustentavam as famílias deles através dessa profissão. Mas Jesus Cristo havia chegado nesse ponto onde eles estavam. Primeiro, os primeiros 2, 3 versículos, vai dizer que ele encontrou 2 irmãos. Um era Pedro, o outro, o seu irmão, era o André. E esses homens estavam pescando. Qual foi a palavra de Jesus Cristo para eles? Segue-me. Segue-me. Eu quero que vocês segurarem essa palavra, segue-me. Primeiro, gostaria de dizer que para quem Deus irá chamar, ele vai interromper qualquer atividade que você fosse estar fazendo naquele período. Quando o avivamento for começar, realmente começa com a parte de Deus entrando em contato, procurando algum homem para algumas realizações dentro do avivamento. Então quer dizer que Cristo procurou esses homens, porém eram homens ocupados. Amém? Então gostaria de dizer que Cristo, nesse momento que você esteja me ouvindo, ele está te procurando. Independente da atividade que está se secando nessa hora, independente da atividade que está te ocupando neste momento, se você parou e está escutando a voz de Deus agora, é um sinal que Cristo está te chamando. Eu não quero passar batido essa parte de que para que nós oferecemos, para que nós apresentamos uma adoração, uma devoção dentro da crença daquilo que nós acreditamos, que ainda vou ler com vocês aqui nesse versículo, vou ver com vocês aqui, e dentro da obediência. Primeira coisa é que vocês têm que estar cientes de que Cristo está ao seu encontro para interromper qualquer atividade que seja que você está fazendo agora e apenas o seguir. Então a frase que ele está lançando, a palavra que ele está lançando neste momento é me segue, segue-me, segue-me. Essa palavra me chamou tanta atenção que eu gostaria, mais uma vez, de reforçar. O segue-me, segue-me. Jesus Cristo em antemão não está pedindo para esses irmãos a seguirem outras coisas. Primeiro ele está chamando a atenção deles para que eles o seguirem. Para que eles o seguirem, seguir a pessoa de Cristo. Para que eles seguem a personalidade de Cristo. Para que eles seguem Cristo como centro, para que eles seguissem Cristo como o tudo para eles. Então, essa frase é de uma forma autoritativa, demonstrando que se alguém pedisse para que você o seguir, essa pessoa pode ser um líder. Essa pessoa não é qualquer um. Essa pessoa é Cristo. Então Cristo está mostrando para você, me segue,
segue me segue. Cristo não quer primeiro para você seguir outras coisas. Eu gostaria de, nesse pequeno trecho de segue-me, enfatizar de que outras atividades, outras questões da sua vida, outros roteiros planejados por você, se você está seguindo aqueles roteiros, não. Ele está vindo nesse momento a dizer: eu quero que você me siga. Para que você oferecer aquela adoração, para que você seja devoto igual os apóstolos dos dias de antes, eu quero primeiro que você me segue. Eu te chamei para você me seguir. E assim vimos que esses irmãos, quando eles receberam essa chamada, agora a parte da obediência deles era o quê? A Bíblia relatou que eles foram atrás imediatamente. Deixa eu ler com vocês aqui. No verso 20, após ele ter chamado Simão e seu irmão André, verso 20 vai dizer o seguinte, que eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. Eles, sem pensar 3, 4, 5 vezes, deixaram aquilo que os ocupavam. Imediatamente o seguiram. Essa é o principal indício de que estamos devotos a Deus. Imediatamente, sem demora, sem prolonga, sem desistir, contemplando. Jesus está se chamando nesse momento para uma devoção, uma adoração, para o seguir. E imediatamente. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, quem for estar assistindo nesse momento, se Deus está te chamando e você está percebendo o chamado dele como discípulo, como aluno que quer aprender com o mestre, primeira coisa é o seguinte: em obediência, deixar tudo. Se desocupe com tudo e segue-o imediatamente. Imediatamente. Eu gostaria que vocês colocassem essa palavra, talvez na mão direita, para não esquecer que quando ele chama, é para atender o chamado dele imediatamente. Deixando tudo, só que deixando tudo significa literalmente deixando tudo. Se nós lemos de novo esse verso 20, e eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguirem. Eles nem sabiam quem era esse homem até então, o que ele tinha para fazer na vida deles até então, mas crendo numa autoridade daquela, crendo que este homem que vem do nada tem algo melhor para suas vidas, crendo, acreditando que ele tudo pode, crendo pela fé de que essa chamada não é uma chamada à toa, crendo pela fé, acreditando pela fé, sem retendo nada, eles foram atrás. Os outros 2 versículos vai nos mostrar os outros irmãos também que estavam no barco com seus pais. Eles estavam dentro do barco com seus pais. Eles estavam lá. Aqui você tem que ver como é um homem devoto, um homem que principalmente vê Deus como primeiro, antes de nada. Aqui você consegue ver
O tipo de homem que, por crendo somente, por acreditar, eles podiam fazer qualquer coisa só para o seguir. E o que esses irmãos fizeram? Depois da chamada de Cristo sobre as suas vidas, depois de Jesus Cristo ter chamado a eles, relatou-se nesses versículos que eles deixaram os pais dele. Irmãos, dessa vez, quando Cristo chama e é constrangedora dentro dos vossos corações para algo muito importante, como adorando, como ser devoto a Ele, como obedecer, é realmente indo atrás da pessoa de Cristo. Eu quero que isso seja bem fundamental. Fundamentalmente, Jesus Cristo não chamou esses irmãos para venha, eu tenho uma riqueza para te mostrar por enquanto. Jesus Cristo não mostrou outras coisas para que eles seguissem. Jesus Cristo apenas o ofereceu para eles. Gente, me sigam. Eu quero que vocês me seguirem. Eu, na pessoa singular, me segue Cristo. Nada mais e nada menos. Cristo sem outros meios. Nada mais, nada menos. Deixa eu ler em outra versão para vocês. A versão que eu vou ler com vocês é na mensagem, só para vocês capturarem essa palavra de que quando Cristo está chamando, Ele chama singularmente para que nós o seguisse. É para Ele que nós prestaremos contas. É com Ele que nós devemos olhar. É Ele, é Jesus Cristo. Então, não é para o outro homem, não é para outras questões, não é para outras coisas. É justamente Ele. Me segue, me segue. Vamos ver aqui nessa outra versão, que eu gostaria de ler com os irmãos, a partir do verso 18. A palavra de Jesus Cristo vai dizer o seguinte: caminhando pela praia do mar da Galileia, Jesus avistou dois homens, dois irmãos, Simão, que mais tarde chamado Pedro, e André. Eles estavam pescando, lançando as redes no mar. Eram nisso que trabalhavam. Jesus convidou. Jesus está te convidando. Venham comigo. Sinônimo de que Ele está chamando é que Ele está dando convite. E esse convite é muito especial. Venham comigo. Vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar para vocês como pescar as pessoas em vez de peixes, sem ao menos fazer uma pergunta. Eles simplesmente largaram as redes e foram com Ele. Eles largaram a rede e foram com Ele. Olha, é muito interessante que o Espírito de Deus não está querendo me deixar sair desse versículo por enquanto. Eu não sei com quem Deus está tocando no dia de hoje, onde você estiver assistindo. Jesus Cristo apenas te chama, seja lá quem você é. Mas Jesus Cristo está te chamando para que você segue a pessoa dele. Para que você segue Ele como o único. Para que você segue. E seguindo Ele significa o quê? Largando, deixando imediatamente aquilo que te ocupava. Deixando as situações que te preocupavam. Deixando as coisas que podem ser empecilhos. Porque Ele, de fato, te chamou fundamentalmente primeiro para Ele. Primeiro para Ele. Primeiro para Ele. Não as suas atividades por enquanto. Porque depois a gente vai falar sobre isso. Isso vai ser a consequência de ser devoto. Mas primeiro
para estar com Ele, Amém? Então, só para reforçar esse versículo, vamos ver como ficou esse convite também no livro de Mateus, no mesmo Mateus, capítulo 11. Para uma devoção a Deus, é preciso de agir imediatamente. É preciso agir imediatamente. Ao ouvir, ao receber o convite de Cristo para uma devoção, para que sejamos devotos a Ele, é preciso de uma ação imediata. Mas primeiro, Ele quer que você venha até Ele. Ele quer que você vá a Ele. Vamos ver como está escrito aqui no Mateus, capítulo 11, no verso 28 ao verso 30. Mateus, capítulo 11, verso 28 até o verso 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha em extensão aqui no Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, Jesus Cristo vai lançar esse mesmo convite para a pessoa dele. Veja como está escrito no KJV. Vinde a mim. No outro Mateus que a gente leu ali, Jesus Cristo convidou aqueles irmãos para seguir-me. Aqui nesse versículo que estamos lendo, está pedindo o quê? Vinde a mim. Para que você fazer uma devoção correta, para que você chegar naquilo que agradaria a Deus até o fim da sua vida. O convite especial de Deus, de Jesus, para a sua vida é primeiro para a pessoa dele. Uma reverência a Ele, uma obediência que tem que ser voltado a Ele. Vinde a mim. Vinde a mim todos os vós, todos aqueles, todos que estão cansados. Então, quem está cansado é porque já estava ocupado com muitas atividades. Quem está cansado é porque já tinha muitas coisas que aconteceu e está acontecendo na vida desse sujeito. Quem está cansado, justamente essa pessoa já teve várias situações, ocorrências para a sua vida. Mas olha só esse convite. Convite primeiro de Jesus para solucionar tudo isso daí. É para vir atrás dele. Vinde a mim. Vinde a mim, Jesus Cristo. Se você não vier até Ele, não terá aquele descanso. Vinde a mim. A palavra proporcional a segue-me é o quê? Vinde a mim, a pessoa de Cristo. Se eu tivesse uma louça aqui, eu ia mostrar com as mãos, com os punhos, mostrar de que a seta tem que ser direcionado à pessoa de Cristo. No desenho, a seta, o nosso foco, o nosso olhar dentro desse convite é primeiro para Cristo. Imagine se eu te convidasse para uma festa. Eu sou a pessoa que te convidei. E chegando nessa festa, quem que você vai dar referência que está procurando naquela festa? Sou eu. Então não tem como chegar numa festa e você não dá reverência, você não está acerca de quem te deu esse convite. Então, como recipiente, primeiro, o convite é para Ele. O convite é de Jesus Cristo
a pessoa dele, ele como centro, ele é o principal, este que te chamou. Então o convite é para vinde a mim, para que você possa apresentar bem, para que você possa exercer algumas funções que ele vai te dar, para que você venha, exercer a grande comissão, como vai dizer no Mateus 28, para que você possa executar apropriadamente, perfeitamente, como agradaria a ele. Primeiro o convite é para ele. Através de estar com ele, através de obedecer isso imediatamente, através disso, ele vai fazer o quê? Vai te pegar e te enviar para você ser um pescador de homens. Mas primeiro, é preciso atender o chamado focado nessa pessoa que te chamou, que é Cristo. É dentro disso que acharemos descanso, como estamos lendo aqui no Mateus 28 até 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo demonstrasse a certa intimidade que você já vai estar tendo. O jugo, ele junta mais de uma pessoa. O jugo, ele faz com que você chegue mais perto, que você esteja com ele, porque está seguindo ele. Se esse jugo estiver frouxo, ali não tem como aprender, ali não tem como extrair da pessoa que você esteja distante, que está te dando o convite. Então o convite, por mais que seja para ele, mas também te chamou para que você venha perto. Mas também está se chamando para você chegue mais perto possível. Para que você aprofundasse mais possível com ele. Então você pode ser um crente, você ainda que não recebeu ele, também serve para todas essas categorias de pessoas. De que o chamado de Deus é contínuo, é progressivo. Então, esse jugo faz a função de juntar a gente a ele, de fazer com que a gente chegássemos perto. Então, Jesus Cristo te chamou. Mas mesmo que você você ouviu o chamado dele, mesmo que você escutou, porém você está distante, não adiantou nada. Porque o chamado dele, mesmo que você esteja distante, fazendo aquilo que parece legal, fazendo aquilo que normalmente é visto como bom, fazendo atividades que promovem, legalidade, fazendo tudo, se investindo o seu tempo em qualquer coisa, mas distante, não adianta nada. Não adianta. Então o chamado de fato dele é para que você chegar, é uma atração, é um convite para chegar perto, não é um convite para que você se chegar e depois afastar, é um convite para você chegar e ficar ali com ele, na pessoa dele, porque lembra que ele vai estar falando para aqueles irmãos, me segue. Então seguindo Cristo não tem um tempo determinado para sair. Seguindo Cristo, sendo devoto a Cristo, é até o fim da nossa vida. Logo, logo eu vou estar definindo a palavra sendo devoto, de ser devoto, de dar devoção a Deus. Então, seguindo ele, é uma coisa que tem que ser contínua, é uma coisa progressiva.
coisa que vai te atrair diariamente para Ele. Então, tomai sobre vós o meu jugo, é o jugo dele para que você chegasse perto. Se você está passando por qualquer situação, no nome de Cristo, se você estiver passando por qualquer situação, perseguição e tudo isso são indícios dele te chamar para perto. Se esteja sofrendo, mas sofrendo em Cristo. Se esteja passando por dificuldades, mas passando, seguindo Cristo. Tudo isso é um sinal de que você está querendo extrair algo, de que você está querendo tirar algo dele. Então, devoção a Deus dentro desse tópico da nossa crença e obediência ou desobediência, que eu vou tratar daqui a pouquinho, significa o quê? É ser devoto, é ser leal. Se você tem amigo leal, nunca que esse amigo vai querer te negar em qualquer situação. Se você tem alguma amiga, se o seu companheiro como marido, se a sua companheira como esposa estiver leal, tem essa lealdade. Nunca que essa pessoa, mesmo diante do fogo, nunca que essa pessoa vai te decepcionar. Então, devoção é uma lealdade, mesmo diante das adversidades. Devoção e adoração a Deus é uma lealdade infinita por algo, por alguém que você considera muito de extremo valor. Então, Jesus Cristo, se nós consideramos Ele como um extremo valor da nossa vida, que Ele não vai receber nada mais, nada menos do que tudo de nós, e nós deixando tudo para trás, como esses irmãos de exemplos fizeram aqui. Então, sabendo que tudo isso não vai adiantar em nada. Então, o chamado é para a pessoa de Cristo. E ali, como aprendemos, o 30 vai dizer o seguinte: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só que antes do 30, deixa eu ler o verso 29 para frisar esse ponto. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, quando a gente está focado na pessoa de Cristo, automaticamente vamos estar aprendendo dele, de mim. Você não está aprendendo de outras coisas, da fonte da água da vida. Aprender de mim. A fonte inesgotável. Aprendendo dele. Mim, a pessoa de Cristo. Que quando aprendemos com Ele, nunca vamos errar a agradar a Deus. Porque Ele vai dizer nas suas palavras: quem vem atrás de mim, quem me seguir verdadeiramente, João capítulo 8, essa pessoa que eu vou considerar. E Deus nunca vai desamparar essa pessoa. Porque quem vê Jesus Cristo vê Deus. Então aqui está mostrando que a devoção é uma lealdade à pessoa de Cristo, que esse tem que ser a prioridade. Não é opcional. A nossa prioridade ao ouvir, receber o convite, prioridade é Cristo. Aprender dele. Para depois sermos lançados para fora. Para depois sermos enviados. Porque aqui ele vai dizer, no Mateus 4, ele vai dizer: depois eu vou fazer vocês pescadores de homens. Então esse fazer ali faz parte de aprendizagem com Cristo.
Ele vai nos forjar para depois sermos pescadores de homens, porque ali é o que ele vai precisar fazer para vossas vidas. Amém? Então gostaria de deixar esses pontos já claro para o nosso estudo de hoje, dentro desses versículos que acabamos de ler, de que temos que acreditar, como esses irmãos acreditaram. Temos que obedecer. E essa obediência não pode ser uma obediência que tem que ser tardio. Essa obediência tem que ser imediato. Resumindo com os irmãos, a obediência nessa crença tem que ser de imediato. De imediato. E vamos ver agora, finalizando no livro de João, capítulo 6, para ver a questão de desobediência. As pessoas que desobedeceram, as pessoas que não queriam a pessoa de Cristo. Vamos ver como eles agiram diante do convite. João capítulo 6. No livro de João capítulo 6, eu só vou dar uma pincelada hoje, depois faremos a continuação dentro do nosso estudo. A partir do verso 66, a palavra vai dizer, João capítulo 6, a partir do verso 66. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Por quê? Por que eles não querem mais esse convite? Por que eles, querendo de forma rebelde desobedecer? Por quê? Essas pessoas estavam indo atrás, a multidão de pessoas foram atrás. Mas quando Cristo começou a forjar, quando Cristo começou a ensinar, quando ele começou a agir, falando acerca dele mesmo, porque Cristo não tem outra coisa para te oferecer, meus irmãos, meus amigos e queridos. Cristo não tem outra coisa para te oferecer, a não ser já ele. Vocês querem ver os versículos anteriores? Ele vai começar a dizer, deixa eu ler a partir dos 60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: este é um discurso duro. Quem o pode ouvir? 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam sobre isso, ele disse-lhes: isso vos ofende? O que seria se vós vissesses o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são espírito e elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem. Não tem como, não tem coerência ser devoto naquilo que você não crê. Porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. Verso 65, e ele dizia: por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. Então aqui ele está sendo mais, parece duro, irmãos. Parece duro, meus queridos. Parece duro. Mas há um ditado popular que vocês mesmo conhecem: nada de bom vem fácil. Jesus Cristo, por mais que ele fez tudo o que ele fez, ele não vai comprometer os seus negócios, os seus princípios. Ele não vai comprometer aquilo que fez com que ele ser Deus, aquilo que fez com que ele ser o homem, 100% aqui na terra. Ele não vai negociar esses princípios. Então, aqueles outros discípulos ouviram isso, acharam duro, como nos
dias atuais, para reverenciar a Deus, muitos estão achando duro. Para obedecer a Deus, muitos estão achando duro. Para fazer a vontade de Deus, muitos estão achando duro. E ali chegaram à conclusão de começar a sair. E de fato saíram. Por quê? Jesus Cristo só apenas o ofereceu para eles. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue. Para eles parecia uma blasfêmia. E eles chegaram nessa conclusão para sair. Chegaram nessa conclusão para sair, para desobedecer. É duro para nós, diz aqueles irmãos. Não sei se Deus está tocando pro coração de algum irmão aí, algum querido, alguma querida, alguma irmã, algum amigo, alguma amiga. E você está achando que é duro. É duro. Mas irmão, não desista. Continue. Continue, porque no final de contas, quando a gente for vendo esses estudos, vocês vão descobrir o que esses homens, essas mulheres de Deus, o que eles fizeram. A Bíblia vai relatar que os discípulos, esses apóstolos, eles viravam de ponta cabeça a Ásia inteira. Eles eram um homem que quando eles falavam, o povo ouvia, sabendo que, olha, esse estava com ele. Esse estava com ele. Então, irmãos, dentro de tudo que estamos distraindo aqui, aqueles irmãos desobedeceram. Eu podia trazer outra ilustração daquele jovem rico. Aquele jovem rico tinha tudo, mas veio ao encontro de Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo ofereceu o que ele tem para ele, a Bíblia relatou que ele saiu entristecido, porque achou duro, porque achou que é mais viável fazer o que eu bem entendo, desobediência. Então falamos a parte de obedecer e obedecer imediatamente. Obedecer não quer dizer, tipo, pai, eu vou pensar nisso daqui 3 anos para depois fazer. Isso não é obedecer. Obedecer, de fato, é obedecer. De 0 a 9, tem que obedecer de 0 a 9. Imediatamente, você começa a fazer. Quando você retardar em obedecer, aí não é mais obediência, mas Deus tem misericórdia. Obediência, como vimos dentro desses versículos, para reverenciar a Deus. Quando Deus fala e você recebeu no seu coração, obedecer é praticar imediatamente. Não dá lugar para outro tempo. Não dá lugar para outras falas. Não dá lugar para outros discursos. Obedecer imediatamente. Gostaria de finalizar por hoje com essa palavra. Hoje a gente vai finalizar. Depois, assim que Deus nos dá graça, iremos dar continuidade. Iremos dizer para o Pai como está indo. Iremos dizer para Deus que, olha, de tudo que nós estamos fazendo, da adoração que nós precisamos dar para Ele, daquilo que nós precisamos apresentar a Ele, a nossa vida como sacrifício vivo, né? Romanos capítulo 2, que nós precisamos apresentar a Ele, tem que ser em função desse conhecimento claro de que a pessoa tem que ser a pessoa de Cristo. Tem que estar claro, irmãos. Você não tem como ser devoto àquilo que você não crê, que você não desceu a sua consciência. É que por enquanto hoje eu não quero falar sobre a mal, né? Como Jesus Cristo vai dizer
que os mandamentos que tem que ser, deixado, os mandamentos que ele deixou para que nós seguimos é primeiro amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso ser e com toda a nossa vida, todo, ênfase em todo. Então, a gente vai deixar isso para outro momento. Então, é preciso que isso seja claro dentro do que nós aprendemos hoje, de que a devoção e a adoração dentro da crença pode ser em vários, mas a única coisa que tem que acreditar é acreditar em Deus. A única coisa que tem que acreditar é acreditar em quem te chamou, que é Cristo, e obedecer imediatamente. E fazer com que a vontade dele seja feita. Não da forma que nós queremos. Lembrando que quando ele chega com esse tipo de convite, geralmente ele chega interrompendo as outras atividades. Então nós não temos outras responsabilidades a não ser deixar tudo e seguir a pessoa de Cristo e estar com ele para as demais coisas funcionarem. Não fazer outras coisas para depois seguir. Não. Primeiro, o que eu estou querendo colocar aqui é primeiro a pessoa de Cristo, primeiro ir atrás do convite dele. Porque pensando bem, todos os avivamentos que nós já tivemos, Deus agindo, e ele agia através dos homens que já deixaram tudo. E agora são, devotos que, a nossa dependência é totalmente voltado a ele. Foco nele. E é isso que trouxe avivamento individualmente na vida das pessoas que acreditaram. Então, gostaria que fiquem com essa palavra e que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja eternamente glorificado, não somente hoje, mas sim para sempre. Amém. Amém. Pai querido, eu entrego as pessoas, os nossos ouvintes, em suas mãos. Eu apresento eles frente a Ti, para que diante dessa palavra que acabamos de ouvir, para que gere fruto em vossas vidas, para que o Teu Espírito de Deus agir no meio, para que o Teu Espírito Santo convença, para que o Teu Espírito Santo move através de tudo que o Senhor tem dito para nós. Pai, se há algum oprimido, se há alguém que está sendo oprimida, se há alguém que está passando por várias situações desfavoráveis, através da sua palavra e do seu convite, pedimos para que o Senhor entre em ação sobre essas vidas. De repente há alguém que está colocado embaixo daquilo que não provém de Ti, Pai. De repente tem alguém que está passando por um momento difícil. De repente tem alguém que está passando por algum sofrimento. De repente tem alguém que está cansado do pecado, mas não sabe como sair. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, através daquilo de convite que o Senhor fez, para seguir, convidando especialmente para a sua pessoa, que veio para tirar a humanidade dessa vida. Vem.